Graça e paz, meus amados irmãos. Mais um domingo. Já está convidando os irmãos para estarmos partindo o pão com os irmãos aqui no Campinho e com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro, né? E queria continuar, né, avançando no nosso assunto que nós temos compartilhado aqui na Assembleia do Campinho, Praça Seca. E hoje eu queria estar meditando, né, com os irmãos, continuar fazendo um ruminar, né, como se fosse um ruminar do que nós começamos a estudar no outro vídeo, com relação ao encabeçamento, né? Cristo como cabeça. Está falando do ministério celestial do nosso Senhor Jesus, né? E já vimos alguns aspectos do ministério celestial, Cristo como mediador, como sumo sacerdote, né? Vimos já alguns aspectos com relação à ascensão de Cristo, né? E agora estamos vendo os aspectos de Cristo como cabeça, né? E a gente continuar a esmiuçar esse assunto um pouco. Nós falamos que no outro vídeo, né, que Cristo ele é o cabeça da igreja, né, no aspecto corporativo. No aspecto corporativo, Cristo ele é a cabeça da igreja. E no aspecto individual, né, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem e o homem ele é a cabeça da mulher, né? E hoje, assim, eu queria fazer uma meditação, né, nesses pontos, né? Porque quando a gente fala, né, que Cristo ele é o cabeça da igreja, mas existe uma implicação nesse assunto. O que isso implica? Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo, o que é Deus ser cabeça de Cristo? O que é Cristo ser o cabeça de todo homem? E o que é o homem ser o cabeça da mulher, né? Porque é um assunto, a gente falando assim, não, Cristo é o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. E Cristo, de uma forma coletiva, é o cabeça da igreja. Aí queria estar compartilhando com os irmãos, né? É como se fosse um ruminar desse assunto, né? As implicações que tem nesse assunto são muito profundas, né? E é bom a gente entender. Queria estar começando com o texto que a gente leu, né? Falando do aspecto coletivo em Efésios, o aspecto coletivo do encabeçamento de Cristo. Depois a gente vai esmiuçar um pouco no individual, né? No aspecto individual de Cristo como cabeça, Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. Parece muitas das vezes que a gente vai sair do assunto, mas na verdade não vai, porque são assuntos que um assunto complementa o outro. Então esse é o X da questão da gente entender isso, porque às vezes a gente estuda vários assuntos individuais, né, e separados, mas um assunto ele é interligado com o outro e um assunto complementa o outro. Então é bom a gente entender isso, né, que a gente ainda falando desses aspectos, a gente continua no assunto do véu, a gente continua no assunto de Cristo como cabeça, né, o assunto dele assentado no trono como rei, porque um assunto tem a ver com o outro. É assunto do reino de Deus, né? Deus ele está sentado no seu trono, né, como rei, ele está governando. Então Deus, o assunto do reino de Deus é o assunto do governo de Deus, né? Deus ele está governando. Como é que Deus governa? Deus governa encabeçando. E como Deus encabeça, né? Ele encabeça delegando autoridade. Então a gente vai tocar também um pouco no assunto da delegação da autoridade e no assunto do que é ser cabeça, o que implica isso, ser cabeça, né? Então a gente vê que a gente toca no assunto da autoridade, delegação da autoridade, imagem de Deus, né? Representatividade. Então quando a gente fala do assunto Então a gente vê que são vários assuntos, né?
Então a gente vai estar esmiuçando esses assuntos assim. Esse é a intenção do dia de hoje, estar meditando nessas coisas, né? Então aqui é Efésios 1, né? A gente continua aí no livro de Efésios 1, que a gente vai falar que a graça, né? A gente já viu que a graça, a partir do 6, versículo 6, a graça, ela nos capacita para sermos encabeçados, né? Essa é a função da graça, né? Então, tudo que a graça implica, né? Então, a gente vê no 6, né? Versículo 6, para o louvor da glória da graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo. A graça que nós recebemos em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Agora vai falar de tudo que a graça faz em nós, né? Da obra da cruz, do ministério terrenal do nosso Senhor Jesus, né? Tudo que Ele conseguiu no seu ministério terrenal na cruz, né? A gente não vai entrar nesse assunto, que é um assunto muito vasto e não é o nosso encargo de hoje. Mas essa graça, né? Então a gente vê, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o derramamento do sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então a gente já tocou nesse assunto até, né? Que a graça, ela não só nos redime, né? Não só paga o preço pelos nossos pecados e várias outras coisas, mas ela também nos capacita a nossa sabedoria, entendimento espiritual. Ela nos dá entendimento espiritual e revelação, né? Prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, a proposta que Deus fez em Cristo, né? Ele nos dá entendimento disso, de desvendar o mistério da vontade de Deus, né? De fazer converger nele ou encabeçar, sermos encabeçados em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, né? Na economia, no trabalho de Deus, na obra de Deus, em cada período, em cada época, né? Todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. Só até aí. Só para a gente recapitular, irmãos. Agora eu quero, ainda no 1, 17. A gente já vai agora para o Efésios 1, 17. Mesmo capítulo, só que vamos pular para o 17 para a gente remir o tempo. Para que Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então agora é o mesmo assunto. É o mesmo assunto. É essa graça, né, que nós temos em Cristo, que nos redime, que paga o preço pelos nossos pecados, né? Ela nos concede espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? Então ainda é esse assunto de nos desvendar o mistério que é a vontade de Deus, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, que fala no versículo 9, né? Que é de Cristo nos encabeçar, né? Esse aqui é o entendimento, para que a gente tenha entendimento disso. Qual a esperança, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Fomos chamados para sermos encabeçados. A graça nos capacitou para nos tornar adequados para estarmos no governo de Deus, sermos governados por Deus, encabeçados. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita. Olha só, aí ele pegou Cristo, né, ressuscitou dos mortos e o fez assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Então agora Jesus é colocado, né, numa posição de reino, assentado à sua direita, né, nos lugares celestiais, né, numa posição de rei, né, de reinar, né, acima de todo principado e toda potestade. Então aqui isso é muito importante, porque são esses principados e potestades, né,
tanto os que não caíram quanto os caídos, os que não caíram, mas os caídos também. E esses não os que não caíram, mas os caídos que tentaram usurpar a autoridade. Esse é o assunto, né? Então ele foi colocado acima de principados e potestade, poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século ou nesse tempo, né, nessa era, mas também no vindouro, numa outra era. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Né? Agora, quer dizer, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e seus inimigos, os caídos, os que tentaram, tanto o Satanás, né, que tentou usurpar o trono de Deus, a autoridade de Deus, foi colocado debaixo dos pés, todo poder, principado e potestade. Por isso que a Escritura fala, né, que quando Jesus triunfou na cruz, tem um verso que fala que Jesus ele triunfou na cruz sobre principados e potestades. É isso que significa. E ele os expôs publicamente. Então, esses principados e potestades caídos, que tanto Satanás, né, e os outros principados que quiseram usurpar a autoridade de Deus, né, eles foram postos por estrado dos pés do Senhor, né, e foram expostos publicamente. Né? Isso expôs eles publicamente, o que eles quiseram fazer. Né? Então agora nós sabemos o que eles quiseram fazer: usurpar o trono, usurpar a autoridade. Por isso que o Senhor ele desceu, ele se colocou na posição de submissão, de encabeçado por Deus, como na sua obra, né? Como enviado de Deus, ele se pôs na posição de encabeçado, de submisso ao Senhor, né? E colocou o homem também em posição de submissão a ele e a mulher em posição de submissão ao homem, né? E essa foi a obra de submissão, né? Ele desceu, não teve Filipenses, que a gente leu, a partir do versículo 2, a partir do versículo 5, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de homem, como o homem se humilhou, né? Ele se esvaziou de si mesmo, não teve como usurpação ser igual a Deus, quer dizer, tomar sua força, que foram o que os principados e potestades quiseram fazer, os caídos, né? Então ele tomou esse caminho de descer, de se humilhar, de se esvaziar. E quando ele triunfa na cruz, né? A gente vai ver lá em Filipenses, vamos ver aqui em Filipenses 2, para a gente não ficar só tocando os assuntos, né? A partir do versículo 9, né? Não, 5. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, não quis tomar sua força. Antes a si mesmo se esvaziou da sua forma de Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, depois se humilhando e descendo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Então aqui fala da obediência e da submissão do Senhor, né? Até a morte e morte. Por isso que fala que na cruz ele triunfou de principados e potestades e os expôs publicamente, né? Porque expôs os principados e a potestade, inclusive Satanás, de querer tomar o reino, o trono à força. Então eles foram expostos publicamente. E Deus, né, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Então agora eles foram postos todos por estrado dos pés do Senhor. Né? O Senhor foi exaltado, se assentou no trono à destra do Pai, né? Que a gente leu aqui voltando para Efésios. Agora a partir do 22, né? A gente vê que ele foi exaltado, Cristo foi exaltado, ascendeu ao céu, assentou no trono à destra do Pai, né? Foi exaltado pelo Pai. E agora é interessante, olha só, que tudo isso que Deus fez com o Senhor Jesus, na obra de Cristo na cruz, na sua ascensão, na entronização no céu
e esse assentar dele no trono, né? Para ser cabeça, né, de todas as coisas. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Agora que é a parte mais, né, da nossa responsabilidade. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, né? Então, Cristo como cabeça, como esse cabeça entronizado, né, que se assentou no trono para reinar, ele foi dado como cabeça da igreja, né? Isso que significa Cristo, cabeça da igreja. E a igreja, a partir de agora a gente vai ver o que significa isso, né? É a responsabilidade da igreja. Ser cabeça é a mesma coisa que ser uma representatividade, né? Então, a igreja ser cabeça de Cristo significa que a igreja, ela representa Cristo aqui nessa terra. Então, nós somos também individualmente representantes de Cristo aqui na terra. E quando fala que Cristo, né, foi dado como cabeça, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas, né? Então, Cristo como cabeça da igreja, agora ele é o governador da cabeça, o governante da cabeça, da igreja. E a igreja aqui na terra é o corpo de Cristo aqui na terra, o cabeça, né, nos céus, e a igreja que é o seu corpo aqui na terra, né? Então, essa é a função da igreja, né, de ser representação de Cristo aqui na terra, né, e colocar principados e potestades debaixo dos pés do Senhor. Isso é uma forma coletivamente, né, como igreja, uma forma coletiva de sermos representação de Cristo, né? Somos representantes de Cristo coletivamente, como igreja, para subjugar principados e potestades, sermos um testemunho de Deus aqui nessa terra, testemunharmos de Cristo aqui nessa terra, né? Seguindo a Cristo, né? As obras de Cristo, segundo o Espírito de Cristo, né? Com tudo que o Senhor conseguiu na cruz, né? Que ele derramou o seu Espírito Santo, e agora a igreja, né, coletivamente, ela caminha e avança pelo Espírito de Cristo que está em nós, né? Nós temos o Espírito de Cristo em nós, e esse Espírito de Cristo que ele nos avança conosco nesse testemunho como igreja aqui na terra, para colocar todas as coisas debaixo dos pés, né? A igreja é um instrumento de Cristo para essas coisas. É a nossa responsabilidade de representarmos Deus adequadamente, né? Como a gente já viu em outro estudo, né, que ser cabeça é você representar a imagem de Cristo, né? E Jesus, ele representou a imagem com exatidão, né? Com perfeição. Por isso que a ele foi dado todo o poder e toda a autoridade, né? Então a gente vai ver que o assunto do poder de Deus, da autoridade de Deus, todos eles estão ligados ao encabeçamento, à delegação de autoridade, que Cristo ele governa dessa forma, delegando autoridade, né? Então o reino o reino de Deus assentou no trono e ele está reinando, né? Assentado no trono, ele está reinando, abriu o livro e está desatando os selos. Cada selo desse que é desatado, né, são inimigos de Deus que são colocados por debaixo dos pés de Cristo. São eras que são etapas que são passadas. Então esse selo já foi aberto. Agora vamos para outro selo, é outra era, né? Por isso que ele fala aqui na Efésios 1, né, versículo 9, a parte B, né? Fala, a dispensação da plenitude dos tempos. Convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como a da terra, né? Então, cada era desse
as coisas são colocadas, né, debaixo dos pés do nosso Senhor. E a igreja tem essa responsabilidade, né, de avançar com testemunho do Senhor aqui na terra. Esse é o sentido, eu sei que é um sentido muito até superficial, né? Mas nosso encargo, como o assunto é vasto, o assunto é só fazer uma panorâmica mesmo, a gente não entrar com detalhe nesse assunto. A gente vai tocar também no assunto individual, né? Então eu queria falar mais desse assunto da representatividade, né? Para a gente entender o que é ser cabeça, né? Então a igreja, como coletiva, não, um organismo coletivo, como corpo de Cristo, ela é a representação do cabeça que é Cristo aqui na Terra, né? Então essa é o significado de ser cabeça, é ser uma representação de Cristo, como a gente leu lá em Gênesis, né? Gênesis 6, vamos voltar lá mais uma vez, Gênesis 1, né? Quer dizer, 1:26, Gênesis 1:26. Gênesis 1, quando ele falou, né? Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, ou que ele para que ele governe, ou para que ele exerça autoridade sobre todas as coisas, né? Então a gente já aqui nesse e tenha ele domínio, ou o homem governe, a gente já vê Deus delegando autoridade, né? Delegando poder para o homem, autoridade para o homem, né? Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então essa é a questão da imagem, é que o homem seja uma representação de Deus, para que ele tenha autoridade, para que ele governe as coisas, né, na terra, aqui nessa terra, seja uma representação de Deus aqui na terra. Da imagem, né? Então, eu queria ler com os irmãos um texto também de Hebreus 1. Hebreus 1. Hebreus 1, versículo 3. Hebreus 1, 3, para a gente ver mais um pouquinho, avançar um pouquinho mais nesse assunto. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 3. Fala assim, ó: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então está falando de Cristo, né? Cristo, né, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata, né? Por Cristo ser a expressão exata de Deus, por isso que Deus ele se sente representado por Cristo. Por isso que ele fala na Trindade, o Pai não é a imagem e nem o Espírito é a imagem. Cristo ele é a imagem na Trindade, né? Mas quando tu vê que Deus falando lá, ele fala: façamos o homem à nossa imagem, porque ele se sente representado pelo Senhor Jesus, né? Porque ele é a expressão, como a gente leu aqui, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata, é uma expressão fiel de Deus, e Deus se sente representado por Cristo, né? Então esse é o sentido, é ser uma expressão exata, uma representação exata da imagem de Deus, ter um testemunho exato, adequado, né? Então a graça, ela nos adequa, nos torna adequado para sermos uma representação de Cristo, ou seja, para sermos cabeça. Esse é o significado de ser cabeça, sermos uma expressão de Deus, mas com exatidão, ainda que nós possamos errar nisso, mas aí vem, por isso temos a graça, entende? É o sistema da graça e o sistema do governo, né? Ainda a graça nos capacita para sermos cabeça, sermos uma representação da autoridade de Cristo. Quando nós erramos, temos um sumo sacerdote, né? Por isso que Jesus ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é sumo sacerdote e rei, né? O sistema da graça é ele como sumo sacerdote que se compadece das nossas debilidades, e o sistema do governo, né? Que é o sistema da representação de Deus.
E Jesus ele representa isso com fidelidade, com perfeição, né? Que a gente está lendo aqui versículo 3. Resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Então a gente vê que ele, por ele ser a expressão exata, a imagem exata, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra que ela significa autoridade de Deus, né? Quando fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o poder aqui fala das obras de Deus, né? E a palavra, ela fala do próprio Deus, porque o Deus, Jesus, ele é a palavra, é o verbo que se fez carne, não é isso? Então, o verbo, ele fala do próprio Deus. Quando fala do próprio Deus, fala da autoridade de Deus também, né? E ele sustenta tudo pela palavra do seu poder, ou seja, da sua obra. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, a graça, né? Depois de ter feito a purificação dos pecados, está falando da graça, assentou-se à direita da majestade nas alturas, governo, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então se assentou acima de, a gente já leu isso lá em Efésios, de principados e potestades, né? Avançar mais um pouco nesse assunto, irmãos. Romanos, queria ler com os irmãos Romanos 13, só a parte B. Romanos 13b, para a gente avançar mais nesse assunto do encabeçamento, né? Que a gente vai falar, a gente está falando de vários assuntos para que a gente venha entender com clareza a questão do ser cabeça, né? Então aqui Romanos 13, a gente vai ler o versículo todo, mas eu quero chamar a atenção da parte B. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então esse versículo ele tem a parte A, a parte B e parte C. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a parte B, é a frase do meio. São 3 frases. A primeira, a parte A, fala: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Agora eu queria chamar a atenção à parte B, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E a parte C, e as autoridades que existem. Então está dizendo que todas as autoridades que existentes, seja lá qual for, todas as autoridades foram por ele instituídas. Todas as autoridades que existem foram por Deus instituídas, todas elas. Por que isso? É a parte B, que é a parte que nos interessa, né? É a parte chave. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então a gente vai ficar com essa frase aqui, ó. Não há autoridade que não proceda de Deus. Então, em todo o universo, Deus ele é autoridade. Da mesma forma que a gente fala Deus é amor, ele não contém amor, mas ele é amor, ele é o próprio amor, né? Então Deus também ele é autoridade. E fora de Deus não existe autoridade fora de Deus. Toda autoridade, ela emana de Deus, ela procede de Deus. A fonte de toda autoridade é o próprio Senhor. Ainda que essas autoridades, elas ajam de uma forma que não é a forma adequada ou segundo o que a gente conhece que Deus é. Aí você vai me perguntar, poxa, mas por que tem governo que... A gente vê aí países, né, que cometem tantas atrocidades, né? E aquelas autoridades que estão ali foram estabelecidas por Deus, né? Mas tudo que acontece por um propósito eterno de Deus se cumprir, né? Por isso que a gente tem que entender essas coisas. Então, quando acontece um terremoto em algum país, quando acontece, seja lá qualquer coisa que aconteça, tudo acontece com permissão de Deus e Deus tem um propósito naquilo dali, né? Que vai culminar, né, na segunda vinda do nosso Senhor, né, no estabelecimento do reino dele, né? Então, todas as coisas que Deus está fazendo, ele está fazendo com propósito
né, do amadurecimento da igreja, né, da formação de Cristo em cada um de nós. Por isso que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, para todos aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam. E aqueles que não amam, que são os inimigos, eles são postos por estrado dos pés do Senhor. São postos, né, debaixo dos pés do nosso Senhor. Os inimigos são postos debaixo dos pés. E os que amam, todas as coisas cooperam para o bem, né? Então não há autoridade que não seja estabelecida, que não proceda do próprio Senhor. E em tudo, e às vezes a gente pode até não entender o propósito, não conhecer o propósito, né? Mas todo o propósito, ele vem do Senhor, né? E o Senhor tem o controle de todas as coisas na sua mão, né? E por isso que a gente deve orar pelas autoridades, pregar, né? Tem pessoas que o Senhor levanta pessoas no meio, em todos os meios, para falar do amor dele, para falar das coisas de Deus mesmo, né? Para que essas pessoas também venham se converter. Mas Deus sabe até que muitas delas não vão se converter, não vão aceitar a graça e vão perecer. Deus conhece isso, né, de antemão, pela presciência de Deus. Ele não somente é onisciente, mas ele é presciente. Então ele sabe quais são as pessoas que vão aceitar a graça e quais as que não vão aceitar a graça, né? Mas ele mandou o seu Filho para todos os homens, né? Para que todos os homens creiam e sejam salvos, mas nem todos aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, né? A gente sabe disso. Então a gente vê aqui que não existe autoridade que não proceda de Deus, né? Então a gente já vê aqui o princípio da delegação da autoridade, que tem a ver também com o encabeçamento, né? Como é que Deus ele governa? Ele reina. Jesus reina, né? Deus reina pelo seu governo. Como é que ele governa? Encabeçando. E como é que ele encabeça? Delegando autoridade. Por isso, essa é a posição de Cristo perante o Pai, né? De encabeçado pelo Pai. Por isso que a Bíblia fala que Deus é o cabeça de Cristo, né? 1 Coríntios 11. Vamos ler lá para a gente não ficar falando assim aleatoriamente, né? Mas falar o versículo com mais exatidão, né? 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Então, quando fala que Cristo é o cabeça de todo homem, né? Está falando que todo homem é logicamente os que creem, né? Cristo é o cabeça de todo homem. Então está falando de todo homem que crê, porque os que não creem não têm Cristo como cabeça, não tem entendimento dessas coisas, né? Mas todo homem que crê, né? Cristo é o cabeça de todo homem. Então todo homem ele é uma representação de Cristo. Por isso que Deus ele quer nos formar a sua imagem e semelhança, para que isso é o trabalho da graça, para que a gente venha expressar Cristo, né? Deus com fidelidade. Ter um testemunho de Deus fiel, né? Com exatidão, da mesma forma que Cristo representa o Pai com exatidão, como a gente leu lá em Hebreus, né? Com fidelidade, a expressão exata do seu ser. Então a graça está fazendo isso em nós, nos tornando adequados, né? Para sermos cabeça, para sermos representação da imagem de Deus, sermos imagem, né? Testemunhos de Deus, ou seja, sermos cabeça. E conforme vamos nos tornando adequado, né, pela graça, nós recebemos mais imagem de Deus, né? Somos conformados à imagem de Cristo, mais delegação de autoridade, porque estamos sendo fiel naquilo que o Senhor tem nos dado, né? Então o Senhor ele vai nos dando mais autoridade, mais representação dele, né? Então, isso é o que quer dizer o homem é a cabeça. Cristo é o cabeça de todo homem. Então, nós representamos Cristo, o homem, o cabeça da mulher. O que significa isso? Da mesma forma que Cristo ele representa Deus para a gente,
né? Quando a gente olha para Cristo, a gente vê Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, Cristo é uma representação de Deus para nós, nós também devemos ser uma representação de Deus para toda mulher, né? Então, isso que quer dizer que o homem é o cabeça da mulher. Não é que ele manda e desmanda na mulher, mas a mulher, quando ela olha para o homem, ela tem que ver a imagem de Deus nele. Ela tem que ver uma representação de Deus adequada, porque a mulher ela tem que conhecer Deus através do homem, né? Então, essa é o significado de ser cabeça, né? Então, isso que quer dizer que o homem é o cabeça de toda mulher, né? Ele é uma representatividade da imagem de Deus para as mulheres, né? Então, esse é o assunto também que tem a ver o véu, né? O véu é uma representação, a mulher fica com a parte... A mulher, Deus deu para a mulher a parte que eu falei até na outra ministração, é a parte aqui na Bíblia fala como as tradições, né? Ou seja, a parte... eu esqueci essa aí é preceito, tem texto que fala de preceito, né? Ou tradição, ou cerimonial, me lembrei da palavra. As mulheres ficam com a parte cerimonial da representação, que também é uma representatividade. Da mesma forma que o homem ele é uma representatividade de Deus para a mulher, isso significa ser cabeça, a mulher ela tem que olhar para o homem, né, e ver Deus nele, e conhecer Deus através do homem, né? A mulher fica com a parte cerimonial, né? Como é que é? É uma representação também. A questão do uso do véu, né? Que é essa parte cerimonial, né? Que ela diz que ela não é cabeça, e ela está representando tudo isso. Ela não é cabeça, o véu na cabeça das irmãs significa, né? Ou da mulher, né? Que aqui não fala irmãs, né? Irmão fala, mas fala da mulher, porque essa é uma ordem da criação, né? E não da graça. Se fosse da graça, estava irmãos e irmãs, mas como é uma ordem na criação, está homem e mulher, né? Porque está falando do governo, não está falando da graça, está falando do sistema do governo, por isso que fala mulher. É bom a gente frisar isso para a gente não confundir o sistema da graça com o do governo, né? Então, a mulher, quando ela usa o véu, ela está representando que ela não tem cabeça e que o homem, né, ela é uma representação de Deus para ela. Então, quando nós erramos, como representatividade de Deus para uma mulher, quando nós representamos a imagem de Deus mal para uma mulher, isso Deus vai tratar conosco. Deus ele trata conosco, porque ele não vai deixar de forma nenhuma que nós representemos ele erroneamente. Logicamente que Deus, né, ele vai tratar conosco com graça, né? Com a graça, mas vamos ser tratados, vamos ser, e se preciso, até disciplinado por conta disso, né? Haverá um tratamento de Deus conosco, né? Pela graça de Deus, né? E a mulher também, ela representa o véu na cabeça da mulher, que o homem ele é uma representação de Cristo, e Cristo é uma representação de Deus, né? Então o homem ele não tem cabeça própria, porque a cabeça do homem ela não pode aparecer. O que tem que aparecer é a imagem de Deus no homem, né? Como o homem representante de Deus, testemunho de Deus para as mulheres, né? Da mesma forma que Cristo representa o Pai, né? Com exatidão, a imagem exata do seu ser, né? Deus se sente, né, representado por Cristo. Por isso que Deus deu a ele toda a autoridade, né? Porque ele representa ao Pai com fidelidade. Ele viveu aqui nessa terra como homem, né, fazendo a vontade de Deus. A minha comida e a minha bebida
é fazer a vontade do Pai. E ele sempre viveu isso. Esse é o sentido, né, da representatividade. Vou ler alguns versículos mais agora com os irmãos, para a gente estar falando mais nessa questão da representatividade, né, para a gente estar entendendo e a gente está acabando, né? Lucas 6,46. Lucas 6, Evangelho de Lucas 6,46. É um texto bem conhecido dos irmãos, né? Que fala assim, ó: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Está falando de obediência, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Né? Então Jesus ele só é rei, ele só é Senhor quando ele tem, né, obediência à autoridade dele como cabeça, né? Então a gente não pode dizer que o Senhor, ele é Jesus, ele é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo, né? Então é uma vida no Espírito, né? Nós só conseguimos ser representante de Deus pelo Espírito, porque é uma vida no Espírito. Na carne nós não conseguimos isso, nós vivemos a nossa vida natural, né? Então por isso que fala que só podemos falar que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo, né? Porque não podemos dizer Senhor, Senhor, como poder chamar Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando? Não obedece. Ou seja, não é uma representação adequada da cabeça, né? Precisa de ser, da graça agir, de ser disciplinado, né? 2 Coríntios, vamos para 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Falando dessa questão da representatividade, né? É, 2 Coríntios 5, versículo 20. Também é um versículo bem conhecido dos irmãos, né? 2 Coríntios 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois agora rogamos que vos reconcilieis com Deus, né? Então esse é o sentido do ser cabeça, né? A gente sabe, poxa, nós somos... O que é embaixador? Embaixador é uma representação, né, de um governo que vai em outro país, em outro lugar, e como embaixador você chega naquele outro país ali representando o governo, né, de qual você pertence. É uma representação. E isso é o mesmo sentido de cabeça, né, de ser cabeça. É ser representação. A gente podia dizer que somos embaixadores em nome de Cristo, poderíamos dizer aqui que somos cabeça de Cristo. Poderíamos traduzir aqui, ainda que lógico que a tradução não diz cabeça, que senão estaria cabeça, mas é o mesmo, só quero dizer assim para os irmãos que é o mesmo sentido de ser embaixador de Cristo, ser um representante do governo, é a mesma coisa de ser cabeça, né? É uma representação da autoridade de Deus, né? Aí que ele fala aqui na parte B, né? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. É como se Deus exortasse por nosso intermédio. É como se fosse o próprio Senhor exortando. A gente vê aqui no princípio desse versículo aqui, de 2 Coríntios 5:20, também a questão da delegação da autoridade, que é dessa forma que Deus ele governa, delegando autoridade, né? Ele vai dando autoridade, né, e vai acrescentando mais conforme nós somos conformados à imagem do seu Filho. Quanto mais fidelidade nós temos, né, em representá-lo, mais delegação de autoridade, né? Mais nós temos representatividade, mais testemunho de Deus, mais autoridade, mais delegação, né? De autoridade Deus nos vai dando. Por isso que fala assim, ó, como se Deus exortasse por nosso intermédio, né? Representamos
ao próprio Senhor, né? Como embaixadores de Deus aqui nessa terra aqui. Não somos daqui, isso também tem o conceito de que não somos daqui, não pertencemos a esse governo, que é o governo iníquo, né? O governo de Satanás aqui nessa terra. Pertencemos ao governo de Deus, estamos debaixo do governo de Deus. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estamos agora debaixo de um outro governo, né? Somos representação desse governo, como cabeça, né? Porque essa é a forma que ele governa, encabeçando, delegando autoridade, conforme o homem vai expressando um testemunho adequado, uma imagem adequada de Deus, né? De uma forma coletiva, como igreja, né? E de uma forma individual também, como cabeça para a mulher, né? Então o homem é uma forma de entender a forma coletiva, né? Da mesma forma que o homem ele representa uma representatividade de Deus para a mulher, né? De uma forma coletiva também, a igreja ela representa Cristo, é uma representação de Cristo, coletivamente, né? De uma forma coletiva.